Olá, meu povo, minha pova, estamos aqui para mais um vídeo sobre House of the Dragon, a Casa do Dragão. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui algumas teorias, algumas que eu peguei da internet, conversando com outras pessoas e algumas da minha cabeça também, de que formas que a Dança dos Dragões poderiam simplesmente ter sido evitadas. Bom, pra você que tá acompanhando a série ou que vai começar a série agora, House of the Dragon, lá no primeiro episódio, a série começa com o Conselho de 101, que é o conselho onde o rei Jaehaerys, que é o rei velho, o rei sábio, ele convoca um grande conselho dos grandes lords ali de Westeros pra poder fazer uma votação, uma eleição em quem eles queriam que fosse o rei. Então, pra começar, se não tivesse existido esse Conselho de 101 e o rei Jaehaerys tivesse falado, esse é o rei, pronto, acabou, não teria tido essa presepada toda, ele escolheu uma mulher que tava na linha de sucessão ou um homem e acabou, não ia ter precedentes pra criar essa situação toda, porque a situação toda foi porque na linha de sucessão mais próxima era a mulher, que era o Rhaenys, né? Então, assim, se ele tivesse falado, você Rhaenys, pronto, acabou, não tivesse convocado conselho nenhum, a guerra não teria sido evitada. Segunda forma é se a princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, tivesse sido rainha, porque ela sim teria sido uma ótima rainha. Ela é brilhante nessa série, ela tem uma força, mas ao mesmo tempo ela tem empatia, ela tem sabedoria, mas ela tem perspicácia, então acho que ela teria sido, assim, uma excelente rainha, e não teria dado esse fuzuê todo que foi aí, que o rei Viserys tomou o lugar dela, mas só fez bananada. Você concorda comigo ou não? 3. Se a esposa, a Aemma Targaryen, não tivesse morrido, se ela tivesse tido um filho homem em vez da princesa Rhaenyra, nada disso teria acontecido, mas infelizmente isso aconteceu, né? Então, assim, além disso, se mesmo ela tendo morrido, quando Viserys perde o bebê, que seria Baelon, o filho deles, morre, o Daemon Targaryen, que é o irmão dele, não tivesse caçoado, o herdeiro por um dia, inclusive a série trouxe isso à tona novamente no final da segunda temporada, talvez o Daemon mesmo teria sido o herdeiro, não teria sido a Rhaenyra, porque ele gostava do irmão, o Viserys gostava do irmão dele. Só que como ele caçoou que o irmão dele acabou de perder a esposa, acabou de perder o filho e ele foi pro bordel tomar vinho com as prostitutas e ainda brindar ao herdeiro por um dia, talvez nada disso teria acontecido e o Daemon teria sido o rei. Um bom rei, um mau rei, não sei, mas talvez a guerra não teria acontecido porque temido ele seria. 5. Se o Viserys tivesse casado com a Laena Velaryon, como foi proposto lá na primeira temporada, que eles saíram ali pra passear, pra flertar, pra dar um rolê, e ela ainda era muito criança, mas eles iriam esperar até ela ter a maioridade, que pra essa série seria, acho que 14 anos, pra poder serem de verdade marido e mulher. Nada disso teria acontecido, a dança não teria acontecido, a guerra teria sido evitada, porque as famílias eram aliadas desde sempre, né? Então eu acho que não teria acontecido essa guerra toda. E eles iriam governar bem, os Velaryon eles iam ascender para direto ao trono, porque nenhum Velaryon tinha sido ainda marido ou esposa de alguém da realeza, só de príncipes, mas de rei e rainha que sentaram no trono, não. Então todo mundo ia ficar feliz, ia ficar de boa e ia ficar good vibes. Ainda falando sobre casamento, 6 formas de terem sido evitada a guerra. Se a Rhaenyra, antes de mais nada, tivesse casado com Daemon desde o início, porque aí os filhos dela seriam legítimos, vamos dizer assim, né? Porque seriam Targaryens de fato, e aí ninguém iria questionar o trono, de não ter sido um Targaryen que sentou no trono, de os Velaryon sentarem no trono. Então eu acho que se lá, quando eles dão aquela fugidinha, aquele rolezinho na Baixada das Pulgas, e o Daemon fala que quer casar com a Rhaenyra, se o Viserys tivesse deixado, eu acho que nada disso teria acontecido. Ia ter alguma revoltinha e tal, mas eu acho que não teria sido essa dança dos dragões como tá sendo na série. A gente tá vendo a série caminhando pro fim dos dragões, o que é uma lástima, mas enfim, acho que não teria acontecido não se eles tivessem se casado desde o início e não tivesse obrigado ela a casar primeiro com Laena Velaryon. 7. Se quando Viserys ainda estivesse vivo e a Rhaenyra já tivesse adulta, se ele tivesse colocado ela como mão do rei, ela estaria presente ali sempre naquela situação toda, de dar conselhos, de estar inteirada como seria governar, porque até então ela não foi preparada para governar de fato. Inclusive na segunda temporada ela questiona isso. Ele só falou, toma a coroa sua e se vira aí. Não preparou ela pra mais nada. O único preparo que ela tem é o Alto Valeriano, né? Que ela até tá passando em algumas das cenas, passando pros seus filhos. Mas se ela tivesse sido de fato presença constante como mão do rei no conselho, quando Viserys teria morrido, ela já estaria lá no castelo. Então teria sido uma forma
menos difícil deles conseguirem dar o golpe todo que orquestrou o início da Dança dos Dragões. 8. Se o Viserys, Rei Banana, inclusive, tivesse passado a coroa em vida, ele pode coroar a sua filha em vida, independente de ter morrido ou não. No finalzinho, quando ele já estava lá bem debilitado, que ele tinha uns relances de sobriedade e lucidez, ele poderia ter feito isso, como naquele período lá do jantar, onde ele senta pela última vez no trono e dá as últimas ordens ali. Então ele poderia ter feito até um pouco antes isso, ele passado sim a coroa direto pra Rhaenyra e ter evitado todo esse golpe, todas essas turbulências, enfim. 9. Se a rainha Alicent só tivesse tido filhas, já pensou que babado se ela só tivesse feito uma filha atrás da outra, filha mulher, filha mulher? Não ia ter esse problema todo porque a rainha Rhaenyra ia ser a mais velha, então iria ser a coroa dela e não tinha nem o que questionar. Ou também se a Alicent tivesse partido de arraça pra cima, né? Mas enfim. 10. Se a Rhaena, que é a filha do Daemon com a Lena Velaryon, tivesse montado a Veiga. Gente, era pra ter sido uma sucessão. A mãe dela montava a Veiga. E aí depois passava pra ela. Elas não tentaram... Tudo bem que foi tudo muito rápido, foi ainda no velório da mãe delas que a Veiga foi montada novamente. Mas se elas tivessem montado a Veiga, talvez não teria nada disso acontecido, porque aí o lado de lá não teria dragões, ou se tivesse dragões seriam filhotes, e os meninos, ou se os meninos não tivessem dragões nenhum também, do lado dos verdes. Então, é uma forma que eu acho que também teria ajudado bastante a evitar toda essa guerra, porque a Veiga, aquela velha safada, que creu num monte de gente, e a guerra ela começa de fato, a ação, com a morte lá do Lucerys, né, o filho da Rhaenyra, e pela boca da Veiga, safada. 11. Se o Otto Hightower não existisse. Homenzinho FDP. Esse homem, ele manipulou todo mundo em toda a história da série. Por exemplo, ele manipulou a filha pra poder... flertar ali com o rei, se casar, meio que obrigando ela a se casar com o rei. Então, ele manipula todo mundo o tempo todo, manipulou o rei em algumas decisões, enfim. Ele sempre quis o poder pra si, então ele queria trazer o poder pra casa Hightower, independente de qualquer coisa. Tanto que quando inicia o golpe, a Alicent, ela fala que não quer que matem a Rhaenyra. Só que quando o golpe é instaurado, eles já tinham confabulado isso antes da Alicent falar qualquer coisa. Então ela fica até chocada. Nossa, vocês já estavam planejando isso pelas minhas costas? Ou seja, tudo por conta do Otto Hightower. Então, se esse FDP não existisse, nada disso de Dança de Dragão teria acontecido. Ainda falando sobre o Otto, tem uma teoria aí da conspiração que diz que ele matou a própria esposa. Apesar dele amar a esposa, diz que ele matou a própria esposa. Então, se a esposa dele não tivesse morrido e ele tivesse morrido... 12. Se os filhos dos príncipes, né, os príncipes no caso, tanto do lado da Rhaenyra quanto do lado da Alicent, tivessem nascido diferentes, sem os cabelos que eles nasceram. Se os da Alicent tivessem nascido com o cabelo dela, os cabelos pretos, eles seriam Hightowers, não iriam herdar nada. E se os filhos da Rhaenyra tivessem nascido com os cabelos dela, eles seriam 100% Targaryen. Então era só uma colestãozinha da vida, tá vendo, gente? Colestão me patrocina. Bom, eu acredito que existam mais inúmeros motivos para a guerra ter sido evitada. Claro que a coisa aconteceu tudo do jeito que era para acontecer. Inclusive, no final da série, isso é dito, porque na visão lá que o Daemon tá tendo, eles chegam a essa conclusão. Tudo aconteceu do jeito que era pra ser. Todo mundo é um personagem dentro de um grande quebra-cabeça. E todo mundo sabe qual é o papel a ser desempenhado. Que tudo vai levar aos acontecimentos que a gente viu lá em Game of Thrones. Então, meio que o destino, Maktub, né, tava escrito. Então é isso, pessoal. Existem várias outras teorias, mas essas foram as que eu pensei aqui na minha cabeça. Algumas eu vi também rolando na internet. Mas e aí, você acha que teria alguma outra forma da guerra, a Dança dos Dragões, ter sido evitada? Deixa aqui abaixo nos comentários. Já se inscreve aqui no canal pra me ajudar, por favorzinho. E compartilha esse vídeo pra mais pessoas chegarem e terem acesso aqui ao canal. Beijos, tchau!